Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara. Confira os projetos da pauta de votação da 11ª sessão do ano. Projeto de lei de zoneamento é motivo de debates entre moradores do bairro Urbanova durante reunião do programa Câmara Presente. Também vamos falar de meio ambiente. Especialista comenta sobre a qualidade do serviço de saneamento básico em São José e na região do Vale. Na terceira reportagem especial sobre a mulher, você vai conhecer exemplos de mulheres que se destacaram na educação. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Quinta-feira é dia de sessão ordinária aqui na Câmara de São José, dia também de votação e apreciação de projetos de lei. Agora você confere um pouco mais sobre os projetos que estão na pauta de votação de hoje. Lembrando que um deles, o que visa instituir o Sistema Municipal de Cultura, está trancando a pauta da sessão, a 11ª do ano. Acompanhe. 16 projetos estão na pauta de votação da 11ª sessão ordinária. O primeiro deles, que travou a sessão da última quinta-feira, foi encaminhado pelo Executivo e institui o Sistema de Cultura Municipal. Um vereador solicitou mais informações à Prefeitura antes de emitir um parecer na comissão. O projeto passa pelas comissões de Justiça, Economia e Cultura. Além desta, mais duas propostas tramitam em rito urgente e podem sobrestar a pauta, ou seja, precisam ser votadas antes das outras 13. Uma autoriza a Prefeitura a doar uma área à obra social e assistencial Padre Bonafé. Também vai ser apreciado o veto do prefeito ao projeto do vereador Ciborgue, que permite animais de estimação nos parques municipais. Também estão na pauta projetos relacionados à dengue e zika. Um inclui na grade de ensino da rede municipal uma disciplina preventiva sobre o mosquito Aedes aegypti e o outro autoriza a Prefeitura a distribuir gratuitamente repelente noção para os moradores de São José. A população idosa motivou duas propostas: implantação de um programa habitacional em regime de comodato e a preferência de uso dos assentos no transporte coletivo a idosos, obesos, gestantes, pessoas com deficiência ou crianças no colo. Mais dois projetos incluem eventos no calendário de festas e comemorações do município, o Festival de Contação de História e a Feirinha do Desapego. Os vereadores devem apreciar ainda um projeto de lei que autoriza o município a criar o Plano de Redução de Risco, concessão de título de utilidade pública e de cidadão joseense. Muitos debates marcaram a reunião do programa Câmara Presente no bairro Urbanova. Os moradores aproveitaram a ocasião para tirar as dúvidas e propor sugestões ao projeto de lei de zoneamento, que prevê alterações no uso e ocupação do solo da região. Veja agora como foi o encontro. O programa Câmara Presente reuniu professores, estudantes e moradores da região oeste da cidade para discutir na Univap o projeto da lei de zoneamento. Durante a reunião, Juliana Fisben, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, explicou as alterações previstas no projeto de lei para a região oeste. Aqui é uma zona predominantemente residencial unifamiliar, já tem prédios construídos, né? A pasta não vai voltar para o tubo, os prédios já estão aí. Na verdade, essa região ela mudou pouco, ela mudou muito pouco em relação ao que é vigente e ao que está sendo planejado. Cerca de 250 pessoas acompanharam o encontro. Representantes da Univap apoiaram a iniciativa do Legislativo. Para a universidade, para a Univap, que é uma instituição comunitária de educação, para nós é um grande prazer poder receber um evento como esse e poder contribuir com esse evento na transmissão do conhecimento que nós produzimos aqui. A lei de zoneamento ela é um objeto de discussão extremamente polêmica e não só aqui. Tende-se, na toda a literatura e nas práticas de outras cidades, nas pesquisas e nas críticas, que são naturais do meio acadêmico, de que ela deva ser algo que é instrumento desdobrado de um plano diretor, do planejamento urbano. E nós talvez estejamos fazendo um processo no qual estamos diante da perspectiva da aprovação de uma lei, quando haverá por força também de lei de rever o plano diretor. Para o defensor público José Luiz de Almeida Simão, o debate com a população é fundamental. A Câmara Municipal acertou em trazer um debate aqui para a Univap. A gente sabe que aqui nós temos quadro de professores e alunos qualificados, um curso
voltados especificamente para desenvolvimento urbano, curso de doutorado, inclusive. Então, acho que qualquer tipo de debate é bom, é interessante, é fundamental. Esse aqui na Univap eu acho que é mais fundamental ainda. Essa é a 12ª reunião dos vereadores com a população para debater a lei de zoneamento. Pela primeira vez, o secretário de Planejamento de São José dos Campos participou do encontro. O conceito de zoneamento é um conceito ultrapassado. É um conceito que aconteceu no século V a.C., mas ficou muito na moda nos anos 60. E é um conceito que, na verdade, ele atravanca a cidade, ele engessa a cidade. Infelizmente, São José cresceu dentro desse conceito que eu acabei de dizer. E isso acabou criando bolsões nas cidades que são nós difíceis de serem desfeitos. É difícil transformar São José numa cidade com as características da cidade contemporânea. Então, nós temos vícios que nós temos que conviver com eles. E a proposta de lei, o projeto de lei, tenta minimizar esses conflitos. Para os estudantes, debater temas da cidade com os vereadores é uma oportunidade de vivenciar na prática o que aprendem na sala de aula. No curso de engenharia civil, a gente vive isso, né? Então, saber como funciona antes de estar formado é muito importante. Eu achei legal a iniciativa dos vereadores por estar informando sobre o que eles estão debatendo, né? E assim a gente fica por dentro das decisões que eles tomarem hoje, né? Ou após isso. Durante o Câmara Presente, a comunidade pôde ainda apontar as melhorias necessárias para a região e tirar dúvidas sobre o projeto de lei de zoneamento. Ao todo, 11 pessoas se inscreveram para falar. Entre os pedidos, agilidade na aprovação da lei, revisão do plano diretor antes da votação do zoneamento, melhorias viárias e a instalação de equipamentos públicos para o bairro. Para os parlamentares, é importante debater temas de interesse da cidade com os universitários. Acredito que tenha sido uma das melhores apresentações aqui na Univap, devido ao corpo técnico, o debate dos professores, o debate dos alunos em indagar os vereadores, em indagar o executivo. Então é importante a participação desses jovens, esses estudantes dessa faculdade, em estar dando a sua opinião, questionando os vereadores que possam levar essas reivindicações para a Câmara Municipal. Justamente esse tipo de garotada, esse tipo de juventude que estuda a área, né, são futuros engenheiros, futuros arquitetos que estão trazendo até já muito boas ideias, já vem contribuindo em outras reuniões que nós estamos fazendo. Nós temos que pegar a visão acadêmica e aproveitar as informações ou as sugestões que vão aparecer para que a gente possa elaborar um parecer de maneira que seja bem próximo do ideal. O ideal sempre vai ser difícil alcançar, mas bem próximo do ideal. Mas ficou bem claro que nós temos que, para a Câmara, que nós temos que respeitar os ritos, que nós somos, inclusive os professores, muitos opinaram que tinha que se esperar primeiro aprovar a lei do plano diretor para depois avançar para a lei de zoneamento. É importante a participação popular, o interesse nosso é consultar a população. Temos o apoio da assessoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o apoio da Ordem dos Advogados, da Subseção de São José dos Campos, Câmara Municipal e agora, pela primeira vez, o Poder Executivo participando e aí com isso podendo contribuir. Isso é importante, isso mostra que nós estamos pensando na cidade. O Defensor Público presente hoje, isso mostra que nós estamos pensando na cidade de São José dos Campos, independente de questões políticas. O mais importante é ter uma qualidade de vida na cidade que nós moramos, vivemos e queremos melhor. O projeto de lei de zoneamento está em tramitação na Câmara sob análise das comissões de Planejamento Urbano, Transportes e Justiça. Na nossa série especial em comemoração ao Dia da Mulher, já falamos sobre política, esporte e agora o tema é educação. Nós sabemos que muitas mulheres são verdadeiros exemplos na área, atuando na formação de crianças, jovens e adultos. Por isso, na reportagem de hoje, você vai conhecer esses exemplos de mulheres que fizeram da arte de educar uma verdadeira lição de vida. Educar é uma tarefa que requer sabedoria e paciência. Em São José dos Campos, mulheres que dedicaram a vida ao ensino de gerações têm um lugar especial no coração de muita gente. Caso da professora Maria Lúcia, que doou quase 40 anos de sua vida à educação. Estou muito feliz em receber esta homenagem de reconhecimento pelos 37 anos de serviços educacionais
prestado nessa cidade de São José dos Campos, que generosamente me acolheu. A professora Helene Soares ensinou crianças e jovens por 33 anos. A experiência das 3 décadas em sala de aula serviu de bagagem para que ela participasse de um projeto de incentivo à leitura. Iniciativa que tem feito alunos e estudantes descobrirem a literatura. A gente fica feliz porque muitas pessoas ainda dão valor para um trabalho tão importante, né? Eu acho muito importante o meu trabalho. A educação, na verdade, da família foi terceirizada para nós, os professores. O trabalho dessas mulheres em prol da educação não tem fronteiras. Esta professora japonesa escolheu o Brasil como segunda casa. E aqui em São José, ela tem ensinado a jovens e crianças a língua e a cultura japonesa. Trabalho como professora de japonês, mas eu me considero como se fosse professora de cultura japonesa, porque eu passo, não é só língua, mas como eu sou sendo assim japonesa do Japão, eu estou passando muita informação de cultura, inclusive cultura, para os brasileiros que estão querendo adquirir essa língua japonesa, né? Mas a profissão de professora também apresenta desafios e é o que lembra Maria Regina. Hoje ela está à frente da pró-reitoria de pós-graduação de uma universidade em São José. A escolha de educador, ela aparece num momento que a gente menos espera na vida. Quando você se encontra trabalhando e transferindo seu conhecimento. Na realidade, quando eu escolhi ser professora, não teve essa escolha, né? Ela veio do interior mesmo da minha essência em colaborar, em participar do conhecimento que eu adquiri. O exemplo de mulheres que têm transformado a educação em São José dos Campos tem sido reconhecido pela Câmara, que já homenageou várias professoras que se destacaram na arte de educar e ensinar. O reconhecimento veio por meio de entrega de medalhas de mérito educacional e também títulos de cidadão joseense. E no próximo bloco vamos ouvir uma especialista que analisou os serviços de água e esgoto de São José e de algumas cidades do Vale. Será que nossa região oferece saneamento básico de qualidade à população? É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. As discussões que envolvem o meio ambiente têm ganhado cada vez mais a atenção da população, E também dos especialistas, preocupados com o que pode acontecer se não cuidarmos bem dos nossos recursos naturais. Mas será que os serviços de tratamento de água e esgoto no país e aqui em São José vêm recebendo o cuidado necessário? Quem vai responder a essas e outras perguntas é uma especialista que conversou com a nossa repórter Vivian Scatolin. Vivian, muito boa tarde. Olá! A Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos elaborou uma cartilha informativa sobre saneamento básico, que é o tema da campanha da Fraternidade deste ano. Sobre isso, eu converso com a professora do curso de Engenharia Ambiental da Unesp, Fabiana Fiore, que ajudou na elaboração desse material. Obrigada pela presença, Fabiana. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, quando a gente fala de saneamento básico, o que engloba? Bom, a Política Nacional de Saneamento vai dizer que os serviços de saneamento englobados no saneamento básico do Brasil são serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de limpeza urbana, de coleta de resíduos e limpeza urbana. O objetivo da cartilha é dar visibilidade a dados que são públicos, mas que estão agrupados. E qual foi a sua colaboração nessa elaboração? Nós temos o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento na esfera federal, que dá visibilidade por meio de diagnósticos anuais aos dados referentes, por exemplo, a abastecimento de água, esgotamento sanitário e a resíduos sólidos urbanos. E temos também aqui no estado de São Paulo diagnósticos realizados pela própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então nós temos uma diversidade de dados disponíveis à população. O dado, na verdade, é uma questão histórica. A gente sabe que o serviço de saneamento não tem uma alteração tão significativa de um ano para o outro, mas nós temos aí muito mais um alerta à população de onde eu posso buscar esses dados, onde eu posso me referenciar com dados que são públicos e é uma fonte um pouco mais segura
né, para que eu tenha uma informação, para que eu possa dialogar e fazer o efetivo controle desses serviços, buscar a qualidade desses serviços. Temos uma situação privilegiada quando nós vamos, por exemplo, dizer sobre o abastecimento de água potável da nossa população. No entanto, essa situação de termos água em quantidade e servindo a quase toda a população urbana, nós temos um problema de consumo muito além do esperado. Em relação ao esgotamento sanitário, fica muito claro que tem uma diversidade entre os municípios. Alguns municípios coletam quase que 100%, mas quando vão tratar esses efluentes, não tem tanta eficiência assim nos sistemas de tratamento. Com relação aos resíduos sólidos também, a gente tem quase que 100% das áreas urbanas cobertas, mas o que nos deixa a atenção de, a despeito de estarmos coletando esses resíduos, estamos dispondo esses resíduos em solos em áreas regulares, licenciadas, mas não conseguimos, por exemplo, reverter os resíduos, que era o princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era mandarmos para os aterros sanitários apenas os rejeitos, até 2014. O que nós estamos fazendo é, continuamos encaminhando grande parte dos nossos resíduos reversos, que tem potencial para voltar para a cadeia produtiva, para os nossos aterros sanitários. Então, isso é uma coisa que fica de alerta com essas informações e que o cenário de 2014, já publicado pelo SNIS, não altera e que nós vamos precisar avançar aí com políticas públicas, com ações individuais, coletivas, para que a gente alcance uma qualidade maior em termos de saneamento básico na nossa região. A gente poderia dizer, então, que com relação a dificuldades, obstáculos para a universalização, a gente encontra desde a conscientização até a legislação, a prática, né, a política pública. Sim, todos os entraves que você coloca realmente são muito fáceis de serem notados na nossa região. Vou dar um exemplo da coleta seletiva no município de São José dos Campos. É uma coleta seletiva que talvez seja com mais tempo de implantação ininterrupta do Brasil, porque nós temos quase 30 anos de uma coleta seletiva. Mas a efetividade do retorno à cadeia produtiva desse material coletado a porta, em 100% quase da área do território urbano, é muito baixa. Então, todo o processo de gestão pública, no sentido de que forma nós vamos fazer para que dentro dos nossos planos, nossos projetos de governo, nós tenhamos metas que sejam passíveis de serem atingidas e que o cidadão, que é quem efetivamente vai segregar esse material, que ele contribua com essa segregação na fonte geradora para que a gente tenha a possibilidade de ter esse retorno à cadeia produtiva, né? De não termos a continuidade dessa situação que hoje é inadequada. Do ponto de vista da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é inadequada. Então, é um dos exemplos. Outro exemplo que a gente poderia citar é a questão dos esgotamentos sanitários. Então, a partir do momento que nós conseguirmos, por exemplo, tratar os efluentes que nós já coletamos com uma efetividade maior, nós não teremos casos como a gente ainda vê quando passamos pelos nossos recursos hídricos aqui, que é uma condição de qualidade desse recurso hídrico muito baixa. Não é muito coerente você ter um município com 100% de coleta e passar as margens de recurso hídrico ainda com a presença de odor. E essa presença de odor sendo característica de efluentes sanitários e até industriais. Então, são questões que, é claro que considerado o contexto nacional, a gente fica muito tranquilo, mas considerado uma região como a região do Vale do Paraíba, que é uma região industrializada, desenvolvida, com aporte de recurso financeiro bastante significativo, a gente consegue pensar em qualidade, não apenas quantidade, mas nós estamos já num outro patamar, não é simplesmente atender com água a população, a gente já está pensando em qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente possa pensar, diagnosticando corretamente qual é a nossa situação, como é que nós vamos agir, pensar em políticas públicas para que possamos avançar em termos de qualidade. Um outro fator que você coloca aí é a questão da universalização, que eu acho que é importante quando nós tratamos desses dados, nós estamos falando da população urbana hoje. Então, são um dos bairros que hoje são regulares. Então, nós temos situações de bairros irregulares por diversas razões e muitas das vezes do ponto jurídico muito difíceis de serem resolvidas, uma vez que são ocupações que aconteceram, a revelia, o arrepio das diretrizes municipais, dos pactos e das políticas públicas pactuadas, e como resolver essas situações para garantir que essa população também tenha acesso ao saneamento, aos serviços de saneamento e que com isso tenha qualidade de vida e saúde, porque pensar em saneamento é pensar em prevenção.
a medida preventiva de saúde. A Organização Mundial de Saúde coloca muito isto, que quanto você investe em saneamento é o que você deixa de investir em saúde pública. Obrigada, Fabiana, pelas informações, seus esclarecimentos. A cartilha está disponível impressa e também online no site da Diocese. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Vivian, e também a doutora Fabiana. E daqui a pouco, no Giro Esportivo, você confere os resultados da quarta-feira movimentada para o esporte aqui da cidade. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego em São José, confira as vagas disponíveis no PAT da cidade agora, na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, caseiro, cozinheiro de restaurante, empregada doméstica, nutricionista, operador de caixa, repositor de mercadorias, tosador de animais e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a quinta-feira aqui em São José vai ser dedicada aos amantes da literatura. Confira na agenda cultural. Hoje tem bate-papo literário com Charles de Lima no Sesc de São José. O escritor discute o livro Cartas a um Jovem Poeta. O bate-papo faz parte do projeto Conversa Literária. A cada mês, escritores, compositores e artistas são convidados para comentar uma obra literária com o público. O evento começa às 7h30 da noite, com lugares limitados. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Agora é hora da previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta. A tarde desta quinta-feira vai ser de céu nublado. As chances de chover são grandes, 90%. Máxima 30 graus, mínima 20. A sexta vai ser de muitas nuvens no céu e curtos períodos de sol pela manhã. Deve chover com trovoada durante a tarde. A máxima atinge 28 graus, mínima 20. A quarta-feira foi movimentada para quem curte esporte, hein? Teve disputa para o basquete, para o vôlei e também para os times de São José que estão na Série A3 do Paulista. Para o vôlei e para o futebol, os jogos foram decisivos. E como será que as equipes da cidade se saíram? Quem vai nos dizer é o repórter Daniel Melo. Daniel, boas notícias para o esporte da cidade? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E a boa notícia desta quinta-feira vem do voleibol. O São José Vôlei venceu no tie-break na noite de ontem o Taubaté e conseguiu vaga na segunda fase da Superliga Masculina de Vôlei. O duelo no Tênis Clube teve parciais de 17-25, 25-17, 25-21, 23-25 e 15-12. Agora a equipe joseense vai no sábado a Belo Horizonte, onde encara o líder Cruzeiro, que terminou essa fase de classificação com 55 pontos. Parada duríssima para o São José. Já no basquete, a equipe joseense perdeu no NBB pela 26ª rodada para a equipe do Paulistano, até então terceira colocada da competição por 89-77. A equipe volta à quadra nesta sexta-feira, quando vai até Sorocaba, onde enfrenta a Liga Sorocabana. Bom, falando de futebol, a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 3 teve rodada nesta quarta-feira e o São José Esporte Clube, a Águia do Vale, foi até São Carlos e acabou sendo derrotada pela equipe da casa. Veja como foi. Logo no início da partida, aos 4 minutos, Matheus Augusto abriu um marcador para o São Carlos. Depois desta tabelinha, William Dias ampliou aos 29 minutos. O gol de honra do São José saiu desta cabeçada esperta do zagueiro Leonardo aos 41 minutos do segundo tempo. Fim de jogo, São Carlos 2, São José 1.
Já o São José dos Campos Futebol Clube conquistou uma vitória na noite de ontem no estádio Martins Pereira contra o Noroeste de Bauru por 2-1. Na classificação do campeonato, as duas equipes estão na zona do rebaixamento. Com essa derrota, o São José voltou à zona do rebaixamento, está com 12 pontos na 16ª colocação. Já o São José dos Campos Futebol Clube é o primeiro a abrir a zona do descenso, também tem 12 pontos, está na 15ª colocação. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã novamente aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.